Então, irmãos, esse é o texto que nós vamos expor nesta noite para estudarmos esse segundo ponto da doutrina da graça, que é a eleição incondicional. A doutrina da eleição, ou chamada também de predestinação para a salvação, informa que Deus escolheu certas pessoas dentro da raça caída de Adão, antes da criação do mundo em Cristo, para serem destinatárias do seu amor. Deus propôs que somente um grupo de homens seria salvo, enquanto os demais seriam entregues à sua própria maldade e às suas consequências. Então, essa é uma regra. Quando a gente olha para esse ensino, irmãos, isso me soa um pouco estranho. Deus escolhe pessoas, então, para que essas pessoas sejam salvas? Sim, e nós vamos entender isso nesta noite. Que Deus, então, ele salva pecadores por meio de uma eleição. Eleição é o quê? Uma escolha. E quando a gente coloca aqui eleição incondicional, vem da palavra, é o contrário de uma coisa que é condicional, que depende de uma condição. Deus, ele nos salva por meio de uma eleição incondicional, ou seja, irmãos, não depende de uma condição que você tenha que preencher para que ele possa te escolher. Quando você tem, por exemplo, as eleições para um prefeito, você escolhe de uma maneira condicional, certo? Por quê? Aquela pessoa que você escolhe tem que preencher certas condições que você deseja para escolher ele como um prefeito, por exemplo. Mas, quando Deus nos escolhe, ele não escolhe porque você é melhor que o outro. Não é porque um é melhor que o outro. A salvação não é baseada nisso, em um merecimento, que Deus vai olhar, te escolher, porque você é melhor que as outras pessoas. A salvação, ela é baseada numa eleição de Deus, que é, como irmãos, incondicional. Incondicional. No domingo passado, estudamos o primeiro ponto das doutrinas da graça, que é o que chamamos de depravação total. A depravação total é o primeiro pano de fundo para a doutrina da eleição que vamos estudar hoje. Deus diz em sua palavra que o pecado atinge a todos os homens e que o pecado corrompeu todo o seu ser. Em resumo, é o que é depravação total. Se essa, irmãos, é a nossa condição, à luz do que a Bíblia dá testemunho, a Bíblia dá testemunho de que você é mau e eu sou mau por natureza. Todo ser humano vem nessa condição. Por isso, então, se Deus vai escolher alguém, não pode mesmo ser por alguma condição que a pessoa tenha. Por quê, irmãos? Porque ninguém tem. Nenhum ser humano tem qualquer condição de dizer, porque eu mereci, eu sou salvo. Eu mereci o favor de Deus. Se você merece um favor, já não é mais favor, é um salário que você está cobrando de Deus. E Deus deve alguma coisa para alguém? Deus não deve nada para absolutamente ninguém. Deus não tem dívida com ninguém, seja no céu, seja na terra ou debaixo da terra. Agora, nós, ao contrário, devemos tudo a Deus. Tudo que nós somos, nós devemos a Deus. Se você crê na tua salvação, um dia você creu em Cristo. Amém. Um dia você respondeu ao Evangelho por meio do arrependimento também. Você tem os frutos disso na tua vida. Mas isso tudo é com base no que Deus escolheu, não na tua própria capacidade. O homem comete pecado porque é pecador e totalmente depravado. É o que nós vimos. Suas faculdades foram corrompidas desde o jardim do Éden. Quando Adão caiu em pecado, o seu pecado caiu na conta de todos os seus descendentes. Romanos 5:12. Nós lemos que por um pecado entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Porque por isso que todos pecaram. Então, nós vimos as consequências da depravação total no homem. O homem já nasce em pecado. O homem está espiritualmente morto. Certo, irmãos? Todos nós já nascemos mortos, no sentido espiritual. O homem, ele se inclina, ele entrega a sua vontade para servir a Deus naturalmente. Não, o homem entrega a sua vontade para servir aos seus próprios pecados, para servir ao inimigo. E a Bíblia vai descrever o homem como filhos da ira, Efésios 2:3. Também vai dizer que o homem, na sua condição de maldade, depravação total, ele é um escravo. Ele tem vontade? Sim. Você pode ir para lá, você pode voltar, você pode ir para onde você quiser. Mas como que o homem usa a sua vontade? Para o bem ou para o mal? O homem usa a sua vontade para o mal. Para ser um escravo do pecado. Romanos 6:20 e Romanos 5:12. Os homens, então, quando eles estão ouvindo por aí o Evangelho, ou nós, né? A gente ouvia talvez o Evangelho, só que a gente estava cego.
e surdo espiritualmente. Nós estamos comentando isso, né, irmãos? Que você prega muitas vezes para a pessoa o evangelho, mas a pessoa não escuta. Por que isso, irmãos? Nós não deveríamos nem nos espantar quando uma pessoa recusa o evangelho. Sabe por quê? Porque o homem, no seu estado natural, como ele veio ao mundo, ele só pode recusar, porque a mensagem do evangelho, o que é para ele? Uma loucura. É o que ele não pode entender, porque ele é cego e surdo espiritualmente. Não significa que ele não pode entender com a razão, com a mente, mas ele não quer entender com o coração. Então ele entende talvez com a mente, mas ele faz o quê? Despreza. Ele despreza a mensagem do evangelho. E isso leva a uma condição onde o pecado atinge a toda a raça humana. Não tem pessoas que nascem sem pecado e outras com pecado. Todos nascem numa condição de pecado. Então isso faz com que o texto que nós lemos no domingo passado, porque se nós negarmos que nós temos pecado, o que a gente está fazendo? Falando que Deus é o quê? Mentiroso. Porque Deus na sua palavra dá testemunho de que nós somos o quê, irmãos? Pecadores. E por que a gente peca? Porque nós temos uma natureza pecadora, uma natureza má e pecadora. De maneira, irmãos, que tendo essa condição de pecado, o que nós devemos pensar? Sendo todo mundo mau e pecador contra Deus, violando a Deus, rejeitando a Deus, por própria vontade, entregando ela para ser escrava do inimigo, escrava dos próprios pecados, Deus continuaria sendo perfeitamente justo se ele lançasse todo mundo no inferno. Se ele reprovasse e rejeitasse todo mundo, irmãos, diante dessa condição de pecado que todo homem tem. Então, nós vamos entender isso como um pano de fundo para entendermos a eleição incondicional. O decreto da eleição incondicional de alguns homens para a salvação. É o que a Bíblia vai dar testemunho se você ler, por exemplo, as histórias bíblicas, para poder entender isso. Quando nós tivemos lá o dilúvio, quantas pessoas entraram na arca, meus irmãos? Pouquíssimas pessoas entraram na arca. A maioria continuou no seu estado de pecado. Então, só Noé e a sua família. Sodoma e Gomorra, somente Ló e a sua família. Ainda nem a esposa veio junto com ele porque olhou para trás. A Bíblia traz muitas histórias e figuras de todos os povos que entraram na terra prometida, que peregrinaram no deserto. Apenas pouquíssimos homens entraram de fato na terra prometida, irmãos. O ser humano ele é castigado pelo seu próprio pecado, porque a sua vontade é sempre voltada para aquilo que Deus não gosta. Mas ainda assim, irmãos, nós podemos ter a esperança na palavra, sabendo de algo muito importante sobre Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nessa condição, ele decreta tudo o que acontece. Tudo que vem à existência, meus irmãos, todo fenômeno que acontece é algo que parte da vontade de Deus. E dentre essas coisas, o que Deus decreta, irmãos? A salvação de alguns homens pecadores. Então, enquanto o primeiro pano de fundo, a depravação total, aponta para a natureza humana e sua queda em pecado, que é o que nós vimos, quando você olha para esse ensino, quem você vê? A natureza do homem. Mas quando a gente olha para a eleição de Deus, a eleição incondicional de Deus, nós olhamos então para Deus e para a natureza perfeita de Deus. Assim como a vontade, escolhas e ações do homem dizem muito sobre quem ele é, a vontade, as escolhas e as ações de Deus dizem muito sobre quem Deus é. Então, quando Deus decreta pessoas, alguns homens para a salvação, o que nós vamos ver ali, irmãos? Nós vamos ver coisas sobre o caráter santo e justo de Deus. Então, temos que nos voltar para o ensino do decreto de Deus. Deus, sendo Criador e Senhor de todas as coisas, cumpre a sua vontade através do seu decreto, antes da fundação do mundo, com o propósito de glorificar o seu nome. A grande chave, irmãos, para que a gente entenda estes temas, veja a lógica neles, irmãos, é entender que Deus faz todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Deus ele não criou todas as coisas para o homem ou para os anjos. Deus criou todas as coisas para si
mesmo, não porque ele precisa, porque Deus não precisa de absolutamente nada fora dele, mas Deus cria as coisas por meio da sua vontade, por meio do seu decreto. Essa é uma palavra que eu acredito que os irmãos já ouviram. O que é um decreto? Imaginem, para entender aqui, uma lei. Uma autoridade cria uma lei, um rei, por exemplo, ele cria uma lei para que ela seja posta em prática. Então Deus, ele é quem decreta todas as coisas. E dentre essas coisas que nós vamos ver agora, irmãos, Deus tem um decreto específico de eleger pessoas para glorificar a sua justiça. Deus é infinitamente santo e justo. Essa é a natureza de Deus. E nessa posição exclusiva de rei e juiz soberano sobre todas as suas criaturas, ele exalta a sua justiça, executando os seus juízos aqui agora, através da condenação de pecadores totalmente maus e depravados. A Bíblia vai dar testemunho disso. Vamos ler Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 22 a 23. Romanos capítulo 9, meus irmãos, vamos ler a referência bíblica que vai nos apontar para Deus glorificando a sua justiça. Romanos capítulo 9, versículo 22 a 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, irmãos, quando a gente vê Deus olhando para o mundo e para as coisas que ele criou, nós sabemos que tudo foi decretado por ele, inclusive, como Paulo diz aqui, os vasos da ira. Então, uma pessoa vive uma vida de rebelião a Deus, irmãos, aquela pessoa, um dia, nós sabemos, pela luz da palavra, que aquele pecado não vai ficar impune. Um dia ele será castigado por Deus. E quando Deus castiga pecadores, ele está exaltando a sua justiça, assim como um juiz pune um criminoso adequadamente por um crime grave que cometeu. Um juiz deixa de ser um juiz justo, ele simplesmente deixa um criminoso impune. Não traz o castigo que ele merece, à luz da lei. Deus não pode ser acusado de injustiça, irmãos. Essa é uma realidade. Quando as pessoas às vezes olham para esse assunto, eles pensam, quer dizer então que Deus é um Deus cruel porque ele castiga pessoas. Deus não é um Deus cruel porque ele castiga pessoas, irmãos. Deus, ele nunca castiga pessoas de uma maneira injusta, mas sempre de uma maneira justa. E toda violação do mandamento é passível do quê? De castigo da parte de Deus. Essa é uma das maneiras que nós vemos Deus castigando as pessoas, irmãos, trazendo a glorificação da sua justiça. Mas existe uma outra forma, irmãos, que é o decreto específico da eleição para a salvação, para a glória da sua graça. Então você tem esse grande contraste na criação de Deus nos seus decretos. Você vê pessoas que vão ser punidas justamente por causa dos seus pecados. Como eu disse, irmãos, Deus, na palavra de Deus, em nenhum momento diz que o homem não tem vontade. Então, o homem, ele tem vontade, mas de maneira consciente, o homem com a sua natureza má, o que ele faz com ela? Usa a vontade dele para fazer o quê? Para desobedecer a Deus. Isso vai manifestar a justiça de Deus, o juízo de Deus. Isso vai trazer um grande contraste agora, porque Deus não manifesta a sua glória somente através da sua justiça, mas também através da sua graça, do seu amor. Então, todo pecador que é salvo, que é redimido por Cristo, o que é exaltado ali? A graça de Deus, o amor infinito de Deus por pecadores que não merecem a salvação. Nós lemos lá em Efésios, quando a gente estudou sobre a depravação total, que Deus, ele salva homens pecadores para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado que é Jesus Cristo. Esse é um texto muito importante para que a gente possa entender de que maneira Deus salva pecadores. Para que Deus exaltasse a glória da sua graça, ele elegeu e predestinou alguns homens para a salvação. E aí onde nós temos o texto que vamos expor nesta noite, meus irmãos, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 13 a 14, que vamos ler novamente. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, essa é uma passagem muito didática, muito clara. Paulo está aqui saudando e fazendo uma carta aos irmãos de Tessalonicenses. Para explicar o contexto aos irmãos, os irmãos estavam aflitos por causa da volta de Jesus. Eles pensavam, e agora como eu vou viver? Eu vou sair do meu emprego, eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar simplesmente me reunindo com os irmãos, porque a volta de Jesus vai ser daqui a pouco. Então eles estavam parando a vida deles, aguardando a volta de Jesus com medo, desesperados. Então Paulo escreve essa carta para eles, para que eles pudessem saber como esperar a volta de Cristo de uma maneira bíblica, sem entrar em desespero, mas também não fingir que Jesus não vai voltar, ou fazer de conta que Jesus não vai voltar. E ao falar deste tema, ele vai fazer essa gratidão aqui diante dos irmãos, e ele vai destacar então aqui, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, de maneira muito clara. Quando Paulo olha para a salvação deles, para onde ele aponta? Para a eleição de Deus. Quando é essa eleição? É o que nós vamos ver agora. Quando que Deus elegeu aqueles irmãos ali para a salvação? Desde o princípio do mundo, antes da fundação do mundo, de acordo com a sua vontade. Não foi pela capacidade deles, não foi porque eles eram pessoas que nunca mais cometeram qualquer pecado, mas porque Deus, antes da fundação do mundo, os havia escolhido para a salvação. Isso é interessante nós pensarmos nisso, irmãos, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Você foi salvo um dia? Amém, glória a Deus. O fim principal da salvação não é simplesmente você escapar da condenação, irmão. É você glorificar a Deus. Se você pegar o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai explicar a salvação e você vai perceber que ele sempre vai apontar para Deus como a causa da nossa salvação, porque ele escolheu pecadores para a salvação de uma maneira incondicional, antes da fundação do mundo. Então, qual que é a lógica aqui, irmãos? Antes mesmo de você existir, de você fazer qualquer escolha com a tua vontade, Deus é quem escolheu você para a salvação. Quando a gente pensa em amor, por exemplo, quando a gente pensa quando um casal, né, vai se casar e tudo, né, se conhece, o amor que um nutre pelo outro, e um dia se decidem unir as suas vidas, juntar as suas vidas, é baseado no quê? Numa escolha. Então você olha para a pessoa, você olhou para aquela mulher, quando você vai se casar, você escolhe ela para você se casar com ela, baseada no amor. Quando a gente pensa em eleição, irmão, não devemos pensar nisso como um termo técnico, que não tem uma coisa, não tem vida nessa expressão. As pessoas olham para a eleição de Deus como uma coisa sem vida, mas não devemos olhar dessa forma. Quando alguém escolhe alguém aqui na terra para poder se relacionar, isso é baseado no quê? No amor que você tem por aquela pessoa. Então, da mesma maneira, Deus, ele escolhe, irmãos, pessoas para a salvação, porque ele quer derramar o seu amor sobre aquela pessoa. Então, não podemos olhar para a doutrina da eleição de Deus incondicional com desconfiança. Poxa vida, eu não entendo isso. Se você ouviu o Evangelho, você creu em Cristo, como eu sempre tenho enfatizado, irmãos, glorifique a Deus. Porque o propósito da tua salvação, qual que é? Glorificar ao Senhor. Deus é justo, meus irmãos. E o padrão de justiça dele é mais perfeito do que o teu. Infinitamente maior do que qualquer uma das suas criaturas. O que acontece aqui? Muitas pessoas, quando se deparam com estes ensinos, o que elas fazem? Colocam Deus lá embaixo e se colocam acima de Deus e julgam a Deus. Colocam o seu padrão de justiça próprio acima do padrão de justiça de Deus. É uma loucura, irmãos, isso daí. O que as pessoas fazem então? Pulam essas passagens da palavra, não ensinam. É um grande erro, nós devemos passar por ela, por quê?
nosso coração vai se encher de temor, o nosso coração vai se encher de adoração. Você vai olhar para a tua vida e pensar: eu sou salvo, Deus transformou a minha vida, e eu sei que não foi porque eu mereci. Se eu for pensar bem, tinha muita pessoa muito melhor do que eu, mas Deus me escolheu para a salvação. Glórias então a Deus. Essa vai ser sempre a lógica. Eu não consigo entender plenamente os mistérios de Deus, mas eu olho para a minha vida e vejo essa realidade, embora eu não compreenda totalmente. Deus me escolheu, se não fosse de outra forma, eu jamais viria a Deus. Eu estaria lá no mundo fazendo as coisas como as outras pessoas. Então nós temos aqui este ensino: Deus, Ele escolhe pecadores para a salvação, irmãos, antes da fundação do mundo. Sem ter esse chão que você está pisando aqui, ó, Deus te escolheu. Deus escolheu você para ouvir o Evangelho, para crer em Cristo para a salvação e ter uma vida transformada para adorar a Deus, não só aqui neste mundo, mas eternamente. Eternamente, meu irmão. O momento em que Deus executa esse decreto, Deus, ele cria um decreto antes da fundação do mundo, mas ele executa esse decreto na história. Vamos ver isso. Quando Deus predestinou a salvação dos eleitos antes da fundação do mundo, ele também decretou todos os meios e condições necessárias para que isso acontecesse. Deus, ele pré-ordena todas as coisas para que o seu decreto se cumpra. Deus, ele é infinitamente sábio, meus irmãos, e Deus não faz coisas no improviso. Deus não, nada pega Deus de surpresa. Então, quando a gente pensa nesse mundo caótico em que nós vivemos, ou então na nossa própria vida bagunçada, na nossa própria vida desregrada, bagunçada, errada, por caminhos tortos, quando a gente olha para o mundo, com todo o caos que existe no mundo, irmãos, isso em nenhum momento pega Deus de surpresa. Quando Deus, na sua soberania e poder, decreta todas as coisas, o que ele faz? Lá em 1980, eu vou trazer esse meu eleito para a vida. Ele vai ser concebido, vai nascer, vai morar em tal lugar, e eu vou preparar todas as condições que ele necessitar para que ele possa ser salvo. E nós vamos pensar nisso. O texto diz, né, irmãos, para que pelo nosso evangelho vos chamou. Deus executa o seu decreto na história, chamando eficazmente os eleitos para a salvação através do evangelho. Então, quando eu falo assim, Deus decreta todas as coisas antes da fundação do mundo, mas nós sabemos que Deus decreta também os meios para que a sua vontade aconteça, certo, irmãos? Imagine o arquiteto, quando ele vai fazer o projeto lá de uma casa, o que ele faz também os cálculos de tudo que ele vai necessitar. Para tal período, no primeiro momento eu vou precisar de tantos sacos de cimento para fazer a fundação, com ferros e outros materiais. Depois eu vou precisar de outras coisas, do piso, do acabamento, enfim. Ele vai projetar todas essas coisas e vai preparar todas essas coisas para que aconteçam no tempo certo. Vai coordenar os pedreiros, certo, irmãos? Vai organizar para que o pedreiro execute aquilo da maneira como ele quer. Então nós temos aqui, de forma que é um erro dizer que Deus apenas, como dizem, muitas pessoas recusam esse ensino. Não, Deus não decretou todas as coisas em relação à salvação. Como eu disse, existe uma grande corrente teológica que fala que a vontade do homem ela é mais importante que a vontade de Deus na salvação. Nós estamos aqui vendo à luz da palavra que a vontade de Deus está acima da vontade do homem. E o que se chega? Que conclusão que se chega? Não, Deus não decretou a salvação de ninguém lá não. Deus apenas sabia com antecedência quem que ia ser salvo, mas ele não interfere. Ele só sabia, porque isso depende da pessoa. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que Deus, se Deus colocasse a salvação dos seus escolhidos na mão dessas pessoas, eles iam conseguir segurar a salvação na mão deles? Olha o mundo que nós vivemos. Olha o nosso próprio coração, o jeito que é. Olha o quanto a gente é inconstante. Se Deus não só decretasse, mas não preparasse meios, irmãos, ninguém ia se salvar. O céu era um lugar vazio. Não ia ter ninguém lá, porque ninguém ia conseguir permanecer segurando a salvação na mão. Então nós vamos pensar então em condições, ou seja, os decretos para que Deus execute a sua vontade. Vamos pensar em condições naturais. Vamos pensar, por exemplo, um dia você teve que nascer.
Você teve que nascer num país, você teve que nascer numa cidade, num dia, hora, mês, até as condições para que o evangelho chegasse até você. Vamos pensar, irmãos, o Brasil tem 500 anos. De alguma maneira, se você nasceu no Brasil, o evangelho teve que chegar aqui no teu país, na tua língua. E chegou, porque Deus enviou missionários há muitos séculos que vieram pregando o evangelho, conforme o país foi crescendo, abrindo cidades, igrejas sendo plantadas, até que o evangelho chegasse no teu ouvido. E quem que fez isso? Quem que trouxe essas coisas até você? Foi você? Com a tua força? Deus, antes mesmo de você nascer. Deus glorifica a sua graça, mas isso não significa que Deus ignora ou deixa os eleitos em seu pecado. O Deus Pai os torna agradáveis a si através de seu Filho amado, através da qual o Deus Pai satisfez a sua justiça perfeitamente ao castigar os pecados dos eleitos em seu próprio Filho. Como nós dissemos, o fato de nós ensinarmos, à luz do que a palavra ensina, que aqueles que são salvos por meio da escolha incondicional de Deus, não significa que a pessoa vai nascer nesse mundo, irmãos, e simplesmente ela vai ser salva sem nada acontecer na vida dela, espiritualmente. Para que uma pessoa seja salva, existe um meio muito importante, que Deus traz a salvação para a nossa realidade. O que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho. Com qual missão? Ele vem aqui na terra, circula nesse mesmo chão aqui que nós estamos aqui, respira o mesmo ar que nós, sofre as mesmas dores físicas, emocionais que nós. Jesus chorou, a Bíblia diz. Jesus ficou agoniado, ficou absolutamente triste por tantas coisas que ele viu acontecendo. E de repente Jesus vai lá e entrega a sua vida perfeita e santa em sacrifício dos nossos pecados. Porque Deus escolheu, como eu disse, homens para a salvação. Mas não significa que essas pessoas nasceram, o que, irmão? Sem pecado. Porque, como já vimos, a depravação total nos ensina que todo mundo vem numa condição do quê? De pecado, de morte espiritual. Então, algo precisa acontecer tremendo aqui. E vocês notam como que a salvação escapa da nossa mão? Se dependesse da gente, não pode fazer nada. Então, o que Deus Pai faz? Envia o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer no lugar de cada um dos eleitos que ele escolheu, para ser um sacrifício por causa dos seus pecados. Então, irmãos, isso nos aponta agora para condições espirituais. O Deus Pai envia o seu Filho unigênito para propiciar a justificação dos pecadores, o perdão e a purificação dos pecados dos eleitos, através da obra perfeita de salvação de Jesus Cristo. Deus glorifica a sua graça, mas isso não significa que Deus ignora ou deixa os eleitos em seu pecado, para que você possa receber a misericórdia, as bênçãos espirituais que estão reservadas para você aqui na terra ou na eternidade. Algo tem que acontecer na sua vida, porque Deus não pode conceder bênçãos espirituais para quem está mergulhado no pecado. Então, o que Deus faz, irmãos? Envia Jesus Cristo para nos justificar dos nossos pecados. O que é a justificação? É a declaração de que nós somos completamente justos aos olhos de Deus por meio da fé. Quando você crê em Cristo, você é declarado justo. Mas isso tudo é uma obra de quem? É tua ou é uma obra de Deus? Uma obra de Deus que te traz tudo isso. O Deus Pai, então, vai te tornar agradável a si mesmo, através do seu Filho amado. Quando você crê em Cristo, irmãos, você é batizado nele. Quando você mergulha na simbologia do batismo, você mergulha nas águas do batismo, você morre para a tua velha vida, certo? E quando você sai das águas, é um sinal de que você ressuscitou para a nova vida em Cristo. Isso tudo são meios que Deus preparou para tornar acessível a salvação a você e a mim. No tempo determinado, irmãos, Jesus então faz a parte dele. Ele vem e morre no nosso lugar, ressuscita dos mortos. Se parasse aí, irmãos, não ia adiantar nada. Mas aí então entra em cena o Consolador que é enviado por Cristo, pelo Pai, o Espírito Santo. E qual que é a obra do Espírito? O Espírito então vai trazer convicção das verdades do Evangelho ao coração dos eleitos. Então você vai ter numa assembleia, numa reunião de pessoas, a mesma mensagem sendo pregadas. A mesma mensagem sendo pregada para as mesmas pessoas. Alguns vão crer
e outros não. Por que é assim, irmãos? Porque a escolha é de Deus. Então, a nossa posição aqui enquanto igreja, ela é muito simples, irmãos. Nós não condenamos ninguém, dizendo quem é salvo e quem não é. Isso é muito sábio, irmãos. Porque Deus não deu esse poder para nós. O que Ele nos mandou fazer? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque a gente não sabe quem é eleito e quem não é. Isso é muito importante. E Paulo ele detalha muito isso em Romanos, para que a gente não saia daqui depois desse ensino querendo adivinhar quem é eleito e quem não é. Então, a obra do Espírito começa então a trazer convicção do pecado aos eleitos, regenerando o pecador eleito, dando um novo coração, trazendo convicção do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Também concede o dom da fé para crerem na obra de salvação de Jesus Cristo, que morreu debaixo da ira de Deus para quitar a dívida que possuem com Deus e assim purificá-los de todos os pecados, todos os seus pecados. Deus, ele não exalta o poder e a santidade e a justiça dele, irmãos, tornando as coisas fáceis para os nossos olhos. Às vezes você vai olhar em sua volta e você vai ficar com dúvidas. Você até mesmo vai poder, mas você vai chegar a certo ponto a questionar os propósitos de Deus. Mas no final das contas, irmãos, Deus ele triunfa na história, mostrando que tudo que ele fez é o quê? Bom, perfeito e agradável e infinitamente santo. Isso inclui, irmãos, a maneira como Deus escolhe quem é salvo e quem não é. Mas, irmão, por que a gente tem que aprender essas coisas, irmão? Se isso não está na nossa mão, por que nós temos que ensinar essas coisas, ficar ouvindo essas coisas? Para que jamais, você jamais possa pensar que a salvação depende de você, que está nas tuas mãos fazer isso. Porque um dia que o homem acha que a salvação dele depende do seu esforço próprio, primeiro, o que vai acontecer, irmãos? Essa pessoa recusa a oferta de salvação gratuita por meio da fé em Cristo Jesus e vai tentar oferecer um sacrifício estranho perante Deus. Deus vai receber sacrifício estranho? Como o povo de Israel tentava fazer isso, o que acontecia? Era queimado. Porque Deus não aceita um sacrifício estranho. É o sacrifício do Cordeiro. É o Filho de Deus, é o único sacrifício que é recebido pelos nossos pecados. E quando a gente entende, irmãos, que a salvação é pela escolha de Deus, nós ficamos pequenininhos. Nós abaixamos a nossa cabeça em temor, em tremor diante de Deus e buscamos socorro nele, porque a salvação pertence a quem? A salvação pertence somente ao Senhor. A doutrina bíblica da eleição incondicional não significa que o eleito viverá em pecado e ainda assim será salvo no final. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que nós estamos ensinando até aqui é exatamente o contrário. A eleição, a salvação é por meio de uma eleição incondicional. Mas Deus nos salva e nos mantém do mesmo jeito? Como a gente vê o mundo em pecado, vivendo no mundo, fazendo as vontades do diabo, irmãos, é assim que funciona? Não. Ele te torna uma pessoa agradável ao Pai por meio de Cristo que vem, que morre, se sacrifica no nosso lugar. Então, quando alguém acusa uma igreja que prega as doutrinas da graça, o que essas pessoas falam, irmão? Geralmente, se talvez você quiser compartilhar com alguém isso aí fora, o que eles vão dizer? Primeira coisa, quer dizer então que vocês, lá nessa igreja, vocês aprendem que uma vez salvo, salvo para sempre? Você vai falar, sim, mas uma vez salvo, salvo para sempre, não significa que você vai viver no pecado, que você vai viver na rebeldia, como um ímpio que nunca ouviu falar de Cristo, ou se ouviu, desprezou. Não, você é um eleito de Deus porque você tem os frutos da salvação expostos na tua vida, sinais da salvação. O eleito não permanece em seu estado natural de pecado e depravação total como veio ao mundo. Ele será regenerado e terá todos os selos ou sinais e características de que realmente foi predestinado para a salvação. O decreto da eleição para a salvação, estabelecido pelo próprio propósito santo e glorioso de Deus antes da fundação do mundo, será executado através dos meios pré-ordenados por ele. Como vimos, irmãos, o seu Filho Jesus Cristo se sacrifica pelos eleitos de maneira que eles possam ser justificados, perdoados, adotados como filhos e vivam nas boas obras para as quais foram predestinados.
Deus não salva você ou te elege simplesmente para você escapar do inferno. Não é isso que estamos aprendendo aqui. Você é salvo, irmãos, eleito por Deus para agradar a Deus na tua vida. Antes você vivia uma vida desagradando a Deus, mas Deus te escolhe e Deus te salva dos teus pecados para que você possa, então, agradar a Deus por meio de Cristo. O Espírito Santo efetua a regeneração e o novo nascimento, para que o eleito responda ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé, crescimento em graça, amor e santificação no Senhor. Quando uma igreja, ela entende esses ensinos de uma maneira equilibrada, meus irmãos, é uma igreja que floresce, é uma igreja que passa por frutos, por crescimento em frutos, cresce até mesmo em número. Por quê, irmãos? A gente tira esse peso da falsa religião de obras. Nós não nos deslocamos da nossa casa e nos reunimos numa igreja cada domingo, ou na quarta-feira, ou nos envolvemos, porque estamos aqui para pagar pela nossa salvação, irmãos. Nós estamos aqui porque nós fomos salvos por Deus. E Deus trouxe o Evangelho até nós e transformou a nossa vida, dizendo muito claramente para nós que fomos escolhidos por Ele, quando isso, irmãos? Antes da fundação do mundo. Você participa da história da redenção dos pecadores por meio de Cristo. Através da fé e das boas obras, que alguém confirma sua chamada e eleição. As Escrituras exortam o eleito a viver à altura da graça que receberam através da eleição. Este é um ensino, meus irmãos, muito precioso. Só que os irmãos têm que estar preparados, porque ele é muito mal compreendido, ele é atacado de todas as formas, e isso acaba impedindo que igrejas reformadas se proliferem ou frutifiquem, floresçam em alguns lugares. Porque as pessoas torcem esses ensinos, irmãos. Nós vivemos numa era onde o homem é o centro de todas as coisas. Tudo é feito em torno da vontade e os caprichos dos homens. Infelizmente, a maioria das denominações evangélicas, elas seguem um roteiro, uma organização onde Deus não é mais o centro. Quem que é? O homem, a vontade do homem. Então, tudo gira em torno do homem. Então, quando as pessoas pensam em salvação, elas giram em torno do homem, da capacidade do homem. E Deus fica em segundo plano. Qual o problema disso? Deus não é adorado. Deus não é glorificado na salvação, mas sim o homem e o poder da vontade do homem. Como você pode saber que você é um eleito antes da fundação do mundo para a salvação? Faça essa pergunta a você. Como é que eu sei que eu sou um eleito? Pense bem, você já ouviu o Evangelho? Você respondeu ao chamado para o arrependimento e fé? Você vê mudanças em seu coração de tal forma que o pecado que você amava, agora você odeia? Você tem sido despertado para a sua condição de pecado perante Deus e que é merecedor somente da ira dele, diante da sua condição totalmente depravada e pecadora? Você confessa, se entristece e se arrepende dos seus pecados? Por outro lado, tem crescido em fé no Cristo e no que Ele fez para te salvar? Tem crescido em amor por Deus e desejado seus mandamentos, buscando viver em uma vida em que você tenta demonstrar sua gratidão pelo presente da salvação através de Jesus Cristo? Esses são sinais, são perguntas que você deve buscar responder para descobrir se você é um eleito de Deus. Novamente, irmãos, a Bíblia não vai dar margem para que alguma autoridade religiosa diga, você é salvo, você não é. Ou nós mesmos podemos dizer, você e você é salvo. Nós não temos essa autoridade. O que a gente faz muitas vezes é partir de uma boa ideia da pessoa, ter uma boa visão de alguém. Uma pessoa que está vindo à igreja, está servindo a Deus, o que eu prefiro pensar a respeito dela? Que é uma pessoa que está crendo em Cristo e que vai ser o quê? Salva. Mas eu posso bater o martelo, ter certeza, a certeza que Deus tem? Eu não posso. Mas o que eu devo fazer? Eu devo olhar para a minha própria condição. Como eu sei que eu sou um eleito de Deus? A obra de salvação está acontecendo na minha vida? Eu estou sendo transformado pela mensagem do Evangelho que eu tenho ouvido? A minha vida tem sido transformada por Cristo? Como nós comentávamos hoje à tarde, né, irmãos?
Jesus ele tem um poder infinito para salvar pecadores que ele escolheu. Se você foi escolhido por Deus, o que vai acontecer? Todo esse poder é usado para salvar e transformar a tua vida, para te conquistar e te trazer para o reino dele. E tudo isso, irmãos, aponta para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, para a glória dele. O nosso chamado enquanto crentes, irmãos, é viver o resto das nossas vidas num constante deleitar-se diante de Deus, numa vida de constante alegria e satisfação em Deus, em saber, irmãos, que a nossa salvação está segura, porque ela não depende de nós, mas depende de quem? De Deus. O que eu faço enquanto eu observo essas coisas? Busco examinar a minha vida e viver à altura da eleição com que eu fui chamado para ser salvo, para ser um filho de Deus neste mundo. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor por ter a oportunidade, meus irmãos, por ter o privilégio de aprender essas coisas. Não é em todo lugar que nós ouvimos mais esses ensinos. Não falo isso por vanglória, mas até mesmo com certa tristeza, irmãos. E existe uma grande necessidade de que igrejas bíblicas sejam plantadas para que mais e mais pessoas estejam conscientes de que a salvação delas não depende delas, mas depende de Deus. Depende de Cristo que nos salva dos nossos pecados. Isso tem que nos despertar para um fervor evangelístico enquanto igreja, porque todas essas coisas apontam para a mensagem do Evangelho, são as bases para a mensagem bíblica do Evangelho. Certo, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus.